Então, alguém quer começar com dúvida, gente? Sobre a aula passada? Vou fechar isso aqui. Ninguém tem dúvida? Do material. Oi? Cara, tinha mas eram umas bobeiras, assim. Por exemplo, mas eu ainda estou olhando no livro, eu vou refazer as contas com calma, então acho que nem vale a pena tirar dúvida. Mas teve uma hora que você abriu uma conta de um computador que eu achei que você abriu só a primeira parte do computador, fiquei sem entender cadê o resto. Mesmo assim, enfim, era bobeira de conta. Bobeira de conta. Deixa eu ver. Esse computador, aliás, essas notas de aula, eu estou seguindo esse cara aqui, né? O Luke. Vocês já viram, tá tudo lá igualzinho, tá? Só que um pouco mais mastigado o que eu fiz. O computador que você está reclamando talvez seja essa atividade. E, tipo, quando você tem um computador de momento com um operador qualquer, você pode escrever isso como o Laplaciano aplicado no operador. Ah, tá. Ah, beleza. Lembrei até de quântica isso. Em quântica... É verdade, que sumia uma parte. É verdade, lembrei. Tem razão. Some uma parte que você pode reescrever dessa forma. Não, é verdade. Acabei de lembrar. Isso até caiu na prova da Carla. Que bom. Então, essa fórmula é útil. Mas, enfim, gente, que mais? Mais dúvida? Eu gosto desse tratamento do Luke, porque ele é diferente do que a gente viu, por exemplo, em Estrutura da Matéria, né? Em Estrutura da Matéria 2, eu mostrei para vocês, para alguns de vocês, que o Igor estava lá, o Felipe estava lá. Oi? Não, eu ia perguntar a gente quem, mas você já respondeu. Sim, o Igor, o Felipe, o Igor Califres, né? Não me lembro se o Daniel também viu isso quando eu dei. Mas, enfim, o lance lá, né, é que em Estrutura da Matéria a gente mostra essas forças de laser cooling, mas é meio que roubado. Sei lá, eu segui esse livro aqui do Butker, né? Não é roubado, mas é muito hand waving, sabe? Muito pouco formal, assim. Aqui é mais formalzinho, né? Mas eu achei legal, já que ninguém tem dúvida, eu vou repetir algumas coisas aqui só para... Rapidão, Thiago. Fala, Igor. Aquela expressão que você coloca para o ômega, a frequência de rádio, tipo, você escrever ele como uma amplitude vezes a fase, tem a ver com você considerar o campo elétrico uma onda plana? Sim, sim, sim. Porque a frequência de rádio, ela é o valor, o elemento de matriz do operador de dipolo, né? Esse Mi aqui sei lá, é alguma coisa do tipo... Isso aqui é o vetor separação, né? Se eu estiver considerando só a transição entre dois estados, fundamental e excitado, né? Ele vai ser uma coisa assim. Vezes o campo elétrico. E esse campo elétrico ele vai ser uma amplitude vezes uma fase. Exatamente. Tá considerando ele uma onda plana. Entendi. E se não é o caso que o campo elétrico, por exemplo, não sei, não sei dar exemplo também. Se for uma onda gaussiana, sei lá, uma frente de onda gaussiana. O modo da equação de propagação da luz que não é onda plana. Vai mudar. Vão ter outros efeitos. Ah, tá. Não é só codificado no ômega, né? Tem mais alguma coisa. Vão ter forças que são devido a essa derivada. Se você tiver um envelope, você vai ter que considerar a derivada do envelope também, em geral, de uma maneira geral. Sim.
Essa derivação é meio simplificada, né? Que o Lukin faz nas notas de aula dele. Assim, se você quiser ver, né? Porque depende do ponto de vista que você quer ter. Por exemplo, se você quiser ter um ponto de vista de física atômica, você pode olhar no livro do Kohtanud. Ele deve derivar isso lá com detalhes, levando em consideração o fato de que não necessariamente você tem uma onda plana, entendeu? Se você quiser o ponto de vista de pinças óticas, tem outros livros melhores para você derivar essas forças num regime clássico, né? Onde você tem as equações de Maxwell interagindo com um meio de elétrico e aí você leva em consideração modos arbitrários do campo eletromagnético, entendeu? É uma contaradazinha, mas assim, é tranquilo. Mas sim, isso daqui leva em consideração uma onda plana. Mas se você tem uma frente de onda gaussiana, né, você tem esse Rayleigh range aqui, né? Esse Rayleigh range, ele é basicamente π vezes W0 ao quadrado divididos por lambda, onde W0 é a cintura do feixe. Esse tamanho associado é 1 sobre E da gaussiana, né? Então, você tem W0, 1 sobre E, ou full width half maximum, uma coisa assim, do tamanho da gaussiana. Entende o que eu estou falando? Aham. E aí, nesse trecho aqui do Rayleigh range, você pode aproximar, se o objeto que você estiver considerando, o átomo, né, for a incerteza nele, ΔR, for muito menor do que o waste, né, você pode considerar isso aqui como ondas planas. Ah, entendi. Entendeu? Você pode, para todos os efeitos práticos, ele vai... Porque se você botar o cartão no laser lá, você vai ver um modo gaussiano assim, né? Que cai gaussianamente. Mas se eu tiver aqui no meio, pouco interessa, né? Se ele tem uma borda aqui gaussiana que cai exponencialmente. Ele não está preocupado com isso. Ele vai ver espacialmente, o importante é que espacialmente a amplitude do campo na região onde o átomo pode se mover ou na região onde ele está, na incerteza dele, isso daqui vai ter uma variação quase nula radialmente, entendeu? Então, isso vale nesse caso. Mas se você tiver outros efeitos, né? Por exemplo, no Bottle Beam, do Felipe, não é assim, porque lá ele tem um feixe que não é gaussiano e tem variações. Tem variações da força ao longo da direção radial. Entendeu? Aham. Mas assim, o Lukin, ele meio que... a derivação é melhor do que a coisa de física atômica, mas também é meio... não roubado, mas é meio aproximado, assim, que em algum determinado momento ele também considera que o gradiente, né, o gradiente de intensidade do campo pode ser não nulo. Ele abandona, depois de um certo tempo, ele abandona um pouco essa coisa da onda plana. Assim. Tem mais dúvidas, gente? Mas, assim, a mensagem principal é que fótons carregam um momento e aí eles podem ter uma influência no átomo, né? Eles podem mudar o estado de movimento do átomo, seja absorção e remissão, ou então tem essa força de gradiente que a gente estava discutindo na aula passada, né? E isso vem do fato, né, que eu queria discutir, eu queria que essa mensagem fosse absorvida por vocês, né? Vem do fato de que a gente trata os graus de liberdade do átomo de uma maneira em pé de igualdade com os graus de liberdade internos, né? Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo mais simples aqui. Um pouco da discussão da aula passada. Se vocês tiverem dúvida, me interrompam.
eu gosto muito desse exemplo, né? Que é o exemplo do Stern-Gerlach. Que é o seguinte, você tem um certo elétron, né? E o elétron ele é uma partícula de spin nele. E aí, a hamiltoniana de interação do elétron com o campo magnético vai ser igual a menos o momento magnético, produto escalar, o B, né? E isso daqui vai ser, sei lá, uma constante vezes o spin do elétron, produto escalar, o B. Só que se o campo B for não homogêneo, ele pode depender das coordenadas, x, y, z. Então, no experimento de Stern-Gerlach, né, você tem um gradiente de campo ao longo da direção z. Então, aqui é a direção z. E o campo ele aumenta nessa direção. Então, vou fazer um gráfico aqui do campo. Uma coisa assim, por exemplo. Esse aqui é um gráfico do campo. Ele vai ficando cada vez maior, tá vendo? E ele pode ser negativo, sei lá. Bom, e aí o que acontece é que quando o elétron, né, é emitido aqui, por esse campo, ele vai sofrer um desvio, né, dependendo do spin. Se o spin for mais H cortado sobre 2, ele vai descer, por exemplo. Se ele for menos H cortado sobre 2, ele vai subir. Eu nunca me lembro, mas enfim, não faz diferença, né? Se ele for menos a força positiva, depende do sinal do campo aqui. O que importa é que você separa ele, né? E aí você tem essa separação dos pinos, experimentos Stern-Gerlach. Então você precisa de um campo B que é não homogêneo. E esse campo B não homogêneo ele pode ser proporcional à coordenada Z, né? Mas aí você pode... Isso nunca ficou claro para mim quando eu estudava física. Por que o campo não homogêneo separa as partículas de acordo com o spin, né? Então, quanticamente, isso vem do fato de que, se eu tiver o spin da partícula, uma superposição, né, de spin para cima, de spin para baixo, vou desenhar assim, eu vou ter uma função de onda espacial associada a isso, psi de R. Esse é o estado inicial do elétron. E aí, quando eu evoluir isso unitariamente, de acordo com a hamiltoniana de interação, a hamiltoniana de interação vai ser uma coisa do tipo E elevado a menos I sobre H cortado, H de interação, vezes o tempo que ele é exposto a essa hamiltoniana. Esse tempo é basicamente dado pelo valor da velocidade média, né, a menos 1, vezes a distância que ele percorre. Alguma coisa assim, tá? O que vai acontecer aqui é que, se o spin estiver para cima, a hamiltoniana de interação, vamos escrever, a hamiltoniana vai ser E elevado a menos I sobre H cortado, H de interação P. Isso aqui vai dar uma coisa que é da forma E elevado a menos uma constante de G0 total, vezes o alto valor do spin, né? Sigma Z, né? Se for spin mais para cima, né? Vou falar que o campo magnético, né, é spin escalar campo magnético. Vou falar que o campo magnético é uma coisa proporcional a Z, então isso aqui vai ser sigma Z vezes a coordenada Z, certo? Vai ser proporcional a sigma Z vezes a coordenada Z.
Então, vai ter uma constante de proporcionalidade que vai envolver tudo, né? Vai envolver a constante de proporcionalidade disso, vai envolver o tempo, vai envolver todas as constantes não essenciais, vezes Z. Só que spin para cima e spin para baixo são autoestados de sigma Z. Então, isso daqui vai ter um sinal mais ou menos, dependendo se a gente tiver com spin para cima ou spin para baixo. Então, isso vai ser menos I, G0, Z, aplicado na função de onda espacial, mais beta, e para baixo. E aqui eu vou ter a coisa com sinal trocado. É elevado a mais I vezes uma constante G0 vezes Z aplicado em psi de R. Estão seguindo, gente? Estão comigo aí? Aham. Então, é porque esse cara daqui, né? Ele é alto... esse operador ele tem como alto vetores spin para cima e spin para baixo, com autovalores mais e menos associados. Então, ele vai transformar esse cara... Quando eu bater com esse operador nesse estado, isso vai virar um alto valor, que é exponencial do alto valor desse cara daqui. Então, isso daqui vai ser dado por isso, né? E o Z, né, a gente pode mostrar, né, que ele é alguma coisa do tipo menos IH cortado vezes a derivada associada ao momento na direção Z. Ele é o operador de translação, ele é o gerador de translação no espaço de momento. Assim como o operador momento é o gerador de translações espaciais, você pode enxergar o operador de translação espacial como gerador de translações de espaço-momento. Então, o que está acontecendo aqui é que o fato de que o campo tem um gradiente não nulo faz com que você gere um momento que pode ser positivo se o spin for para cima, ou negativo se o spin for para cima, ou positivo se o spin for para baixo, tá vendo? Daí você vai ter esse efeito de que você vai separar, você vai causar uma força, né, nesse cara daqui, por causa desse campo não homogêneo. Okay? E no caso do laser cooling, né, no caso das forças ópticas, é a mesma coisa que a gente viu na aula passada. Isso que eu queria trazer para a discussão de hoje, né? Em forças ópticas, é a mesma ideia, mesmo fenômeno, mesma descrição, de incluir os graus de liberdade mecânicos na descrição. Né? Lá a gente viu, né, que a Hamiltoniana de interação ela ia ser uma coisa do tipo menos H cortado vezes a frequência de Rabi, que agora depende do operador posição, né? Vezes esse operador de levantamento e abaixamento dos graus de liberdade internos, mais menos H cortado, aumento estrela, GR, estado fundamental estabelecido. Então, é como se isso daqui fosse um spin, né? Ou um grau de liberdade interno. Não é o spin, não é a mesma coisa, não é o mesmo grau de liberdade, mas é como se fosse, né? No exemplo do Stern-Gerlach. Né? E isso daqui é como se fosse o campo não homogêneo. Então, dependendo do estado, você vai gerar uma força. Tá claro isso, gente? Tá claro por que isso gera uma força? Quanticamente? Essa é a explicação quântica do negócio. O resto é conta. Mas isso é o conceito por trás. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso?
que a priori não é óbvio, né? Por que uma coisa, sei lá, não sei se vocês têm alguma outra forma de enxergar isso, mas a priori não é óbvio por que um campo não homogêneo gera uma força aqui, né? E por que um campo oscilante aqui, no caso de por que uma onda eletromagnética, né, gera forças ópticas no átomo. Além do fato de que você considera os graus de liberdade mecânicos, impede igualdade com os graus de liberdade internos. Alguém quer fazer algum comentário? Ou, sei lá, oferecer uma visão alternativa? Não? Então, deixa eu continuar um pouco a discussão da aula passada, que eu simplifiquei muito. Eu queria enfatizar algumas coisas. Então, na aula passada, a gente chegou a ver que a força média, né, na descrição semiclássica... Ah, deixa eu fazer um outro comentário aqui. Esse lance aqui, esse lance aqui, né, do Stern-Gerlach, também conhecido como o paradigma de medição de von Neumann. Vocês já devem ter ouvido falar, ou por minha causa, ou por causa de outras pessoas. Então, deixa eu fazer um comentário aqui. Von Neumann Measurement Paradigm. A ideia é a seguinte, né? A ideia é que se eu tenho o meu elétron, né, se o meu campo é muito forte, ele vai induzir, né, esse G0 vai ser muito grande, ele vai induzir uma translação do momento muito grande. Então, isso significa uma força muito grande, que vai separar as minhas nuvens eletrônicas. Né? Então, eu dei duas opções, né? Ou isso daqui, né? E isso daqui, quanto maior a translação, né? Imagina que você tem isso daqui, são gaussianos, tá? Se você mandar um campo muito forte, você vai separar essas gaussianas muito. Elas vão ficar muito separadas. Se você mandar um campo muito fraco, essas gaussianas vão ficar fracamente separadas. Então, você consegue tunar entre uma medida forte e uma medida fraca. Tá vendo? Então, se o campo não homogêneo não for muito forte, no caso de Stern-Gerlach, você vai ter uma medida fraca. Você vai correlacionar, né, fracamente. Você vai ter um overlap muito grande. Você não vai conseguir distinguir direito. Se você mandar um campo muito forte, você vai dar um kick de momento muito grande na função de onda, e aí essas funções de onda vão se separar de forma a se tornarem estados praticamente ortogonais, muito próximos de ortogonais. Então, você vai ter uma medida forte, você vai conseguir separar spin para cima de spin para baixo. Muito bem. Aqui a separação é ruim, aqui a separação é boa. Tem toda uma teoria sobre isso, inclusive tem a teoria de medições quânticas contínuas, né, que você está sempre olhando fracamente para um objeto, né, isso induz uma dinâmica de sistemas abertos, que você pode simular usando métodos de funções de onda estocástica, que a gente já viu também, então está na caixa de ferramentas de vocês já. Enfim, tem toda uma teoria de sistemas quânticos sobre observações contínuas, cuja base conceitual é esse paradigma de medição de von Neumann, que dá para exemplificar com Stern-Gerlach, por exemplo. Tá bom? Tudo bem, gente? Tudo. Obrigado. Só que, como é que eu quero falar isso? Só que, assim, o meu amigo George Svetlitch, ele fala que tem um princípio ele define dualidade, né?
Dualidade é quando, se você está olhando para uma coisa, a coisa está olhando para você de volta. Então, por exemplo, se você tem um cat, você necessariamente tem um bra, que é o dual dele, né? Essas duas coisas são duais. Enfim, é um jeito coloquial de falar. Assim. Então, por exemplo, se o elétron está medindo, né? Se o campo está sendo usado para medir o spin do elétron dessa forma, né? A gente também pode ver o contrário. O elétron, ele também de uma certa forma, ele também está medindo o campo, né? Então, aqui, né, a gente tem ondas eletromagnéticas interagindo com um átomo de 2 níveis, né? E a gente pode enxergar isso, né, como sendo, de certa forma, o campo eletromagnético exerce uma força, uma mudança de momento no átomo, né? Por causa dessa física conceitual que eu estou mostrando, comentando com vocês agora. Mas a gente fez uma aproximação forte, que é a aproximação semiclássica, né? É a aproximação de que o campo eletromagnético é forte, é uma onda plana forte num estado coerente, né? E quando a gente está com uma onda plana num estado coerente, a gente pode simplesmente ignorar os efeitos do átomo no campo eletromagnético, certo? Por exemplo, fisicamente falando, né? Vamos pensar assim. Eu estou free running aqui, eu estou fora de livro-texto, só falando, tá? Então, se tiver dúvida, eu fico feliz de discutir essas coisas. Mas isso aqui não está discutido em lugar nenhum, basicamente. Quando a gente tem um estado coerente, né, que a gente já viu, o campo eletromagnético num estado coerente, né, e o módulo desse estado coerente, né, que é o número médio de fótons, é muito grande, tende a infinito, né? Pouco importa se o átomo absorveu um fóton desse estado coerente, remitiu ele numa direção aleatória e fez um kick estocástico, ele ganha uma energiazinha estocástica lá. Pouco importa isso, não tem diferença nenhuma. Então, nesse regime, né, de estados coerentes fortes, de ondas planas em estados coerentes fortes, a gente pode se permitir tratar a força eletromagnética, né, as forças ópticas, como uma força na Hamiltoniana, como um termo na Hamiltoniana, como um potencial efetivo que muda a posição do átomo. Tá? Então, isso está tudo bem. Mas se a gente levar em consideração o campo como um objeto físico que pode assumir um estado quântico bem definido, que é o que a gente faz em ótica quântica, né? Esse campo ele também está sendo observado pelo átomo. E se esse estado não for um estado coerente forte, mas um estado um pouco mais sensível, por exemplo, se ele for um estado do tipo uma superposição entre 0 e 2 fótons, por exemplo, sei lá, também vai ter uma interação entre o átomo e um estado dessa forma. Isso daqui é um campo eletromagnético, é uma configuração do campo eletromagnético. Isso vai exercer algum tipo de força, algum tipo de efeito sobre o átomo, mas eu não tenho mais essa descrição semiclássica. Não tem como eu falar sobre isso de uma forma a ignorar o estado quântico do campo eletromagnético, né? Na descrição semiclássica, esse estado coerente aqui vira o que a gente chama de um C-number, né? Um número complexo. Eu posso substituir isso pela amplitude do estado coerente. Tá tudo bem, né? Aqui eu não tenho uma descrição assim. Isso daqui vai ser sempre um estado eletromagnético. Isso vai sempre exercer efeitos no átomo, assim como o átomo vai exercer efeitos nisso, né? Então, isso também toca um pouco nesse tópico de termodinâmica de sistemas quânticos abertos fora do equilíbrio, né? Você pode falar sempre que o átomo está sofrendo uma força da luz, mas o átomo também está exercendo uma força, né, um back action no campo. E é pouco explorado isso, sabe? Não tem muito sobre isso, assim. Tem um regime muito microscópico nos experimentos do Serge Haroche, que ganhou o Prêmio Nobel em 2002 junto com o David Wineland, por causa de coisas desse tipo, que é chamado eletrodinâmica em cavidade, eletrodinâmica quântica em cavidade, cavity QED.
né? Em Cavity QED, o que ele faz é o seguinte, ele tem uma cavidade. A ideia básica do experimento, tá? E aqui dentro da cavidade ele tem o campo eletromagnético, sei lá, uma superposição de 0 com N fótons. E aí o que ele faz é que ele manda átomos nessa cavidade, se quiser os átomos de outra cor. Então ele consegue fazer os átomos passarem por essa cavidade. E aqui ele detecta o estado dos átomos. E aí com isso ele consegue induzir medições do campo eletromagnético dentro da cavidade. Né? Então, são cavidades de micro-ondas e tal, enfim. Detalhes técnicos não importam agora, porque a gente está só discutindo a parte conceitual desses experimentos. Então, esse é um outro regime, né? A gente pode pensar como forças óticas, não é bem força ótica, mas essa dualidade, né? O átomo também está olhando para o campo. Ele consegue induzir colapso do campo eletromagnético, nesse caso. Entendeu? Mas, assim, num regime intermediário, onde você tem tanto o átomo olhando para o campo quanto o campo olhando para o átomo, é pouco explorado, assim. É o que eu gosto de chamar de forças quânticas, onde as flutuações quânticas do campo eletromagnético que exerce as forças importam. Então, acho que tem coisa para a gente olhar aí. Né? A gente sair dessa aproximação semiclássica e ir para um sistema que não é pequeno, ele é um sistema grande, mas, ao mesmo tempo que ele é grande, eu tenho que levar em consideração o efeito dos átomos no meu campo e o efeito do campo nos meus átomos. Eu não posso considerar o campo como um reservatório infinito de energia e de fótons que vão exercer forças semiclássicas, que vão entrar na descrição do meu sistema como um potencial efetivo. Eu tenho que levar em consideração o estado do campo. Entendeu? Eu tenho pensado bastante sobre isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Deixa eu continuar, então, com o que eu estava falando aqui, quando eu escrevi esse F igual a alguma coisa. Então, na aula passada, a gente viu, né, nessa descrição semiclássica, que a força F, que tem um valor médio aqui, ela vai ser igual a H cortado, gradiente de ômega, vezes ρ ground excited, mais H cortado, gradiente de ômega estrela, vezes ρ excited ground. E aí eu posso escrever isso como sendo H cortado vezes ômega estrela, vezes gradiente de ômega. Eu só vou dividir isso daqui por ômega estrela. Esse gradiente que está sendo aplicado nesse ômega, então eu estou só dividindo e multiplicando por ômega estrela, mais H cortado, ômega, gradiente de ômega estrela. E aqui eu vou ter ρ excited ground dividido por ômega. E isso daqui eu posso escrever como sendo H cortado sobre 2, gradiente de ômega módulo ao quadrado, vezes duas coisas. Um termo vai ser dado por ρ ground dividido por ômega estrela, mais ρ ground dividido por ômega, mais um outro termo que vai ser I vezes H cortado, vezes o gradiente da fase, vezes ômega ao quadrado, vezes ρ, excited, ômega estrela, menos ρ, excited ground, ômega estrela. Ômega só que ρ ground excited é igual ao ρ excited ground complexo conjugado. Tá? Então, isso daqui pode ser escrito como sendo F
vai ser igual a 2H cortado, módulo de ômega ao quadrado, vezes o gradiente da fase, vezes a parte imaginária de ρ excited ground dividido por omega, né? Certo? Quando eu subtraio, isso aqui dá a parte imaginária, mais H cortado, gradiente de módulo de ômega ao quadrado, parte real de ρ excited ground sobre ômega. Ok? E aí tem esses dois termos, que eu vou chamar de 1 e 2. Esse termo 1 aqui é o chamado termo dissipativo. Eu vou mostrar por quê. E o segundo termo é o chamado termo conservativo, ou restaurador. Bom, uma observação, né, é que tudo isso que a gente fez é válido, isso está discutido muito em detalhe no livro do Luke, nas notas de aula, para tempos muito maiores do que um sobre o detuning, né, sobre a taxa de emissão espontânea, e um sobre o detuning. E ele argumenta lá também, né, que a gente também tem que ter que um sobre o tempo tem que ser muito maior do que omega recoil, onde omega recoil é dado por H cortado K ao quadrado sobre 2m, a energia de ricochete. Tá? Então, tem argumentos lá. Eu vou deixar vocês lerem essa parte aqui. Cadê? Nessa parte aqui, na página 129, ele discute, né, esse regime de validade dessas aproximações aqui. Tá? Basicamente, vem do fato de você tomar a aproximação de dipolo, que é você falar que a incerteza na posição do seu átomo é muito menor do que o comprimento de onda, para que ele veja flutuações na fase muito mais importantes do que flutuações na amplitude do campo. Está relacionado com o que o Igor Califre acabou de perguntar sobre ondas planas. Tá? Então, tem esse trechinho aqui de aproximação, que tudo isso que a gente está falando vale nesse trecho. E aí a gente pode usar a solução das equações de Bloch ópticas. Eu cometi um errinho na aula passada, eu acho que, não sei se vocês perceberam, mas a equação de Bloch óptica é uma coisa assim, né? Ground excited, derivada temporal, isso daqui é igual a I vezes o detuning, vezes whole ground excited, menos I vezes omega, vezes rho excited, menos whole ground, menos gama sobre 2, a dissipação por ground excited. E aí, no regime estacionário, isso daqui é igual a zero. E aí fica fácil de resolver essa equação, porque isso daqui vira uma equação algébrica. Então, eu posso colocar o ρ fora da diagonal, o elemento fora da diagonal da matriz de densidade em evidência. Isso daqui vai ser dado por, né, ρ sobre ômega, o que a gente quer vai ser I, ρ excited, menos ρ ground, divididos por I vezes delta. Faltou esse I aqui na aula passada. Acho que eu cancelei o I mais cedo. Menos gama sobre 2. E é isso. Agora, esse detuning aqui, a gente pode incluir nele, delta, a gente pode incluir nele o efeito Doppler. Né? Porque esse detuning é o quanto o nível de energia está descasado com o comprimento de onda do laser que a gente usa, com a frequência do laser que a gente usa para endereçar a transição atômica, mas isso também depende da velocidade do átomo por um efeito Doppler. Né? Então, isso daqui vai ser uma coisa do tipo delta menos K vezes a velocidade. Então, a gente chega nessa fórmula que a gente vai usar, que a gente usou lá em estrutura da matéria 2, mas que a gente não tinha derivado ela de forma alguma, né? Para o elemento fora da diagonal da matriz de densidade, isso daqui vai ser proporcional a I
sobre gama sobre 2 menos I, o detuning menos um efeito Doppler. Essa é a fórmula que a gente usa para derivar força ótica. Tá bom, gente? Alguma dúvida sobre isso? Alguém quer fazer um comentário, perguntar? Essa fórmula vai entrar aqui dentro. Ô, Thiago, Fala aí. então tem uma janela de tempos, entre aspas, para qual essa conta é válida, né? Porque Tem, é limitado tanto por cima quanto por baixo. tem uma janela de tempo. Existe algum caso em que essa janela, tipo, não existe? Se, se ômega R, por exemplo, se 1 sobre ômega R for menor do que 1 sobre gama, por exemplo, não sei. Aham. Cara, eu acho que o pessoal só faz isso, entendeu? Tipo assim, a gente você não calcula o tempo inteiro. Você não faz uma coisa de primeiros princípios direto, entendeu? Vamos Aham. ver. Esse tempo, né, muito maior do que esse, né? O tempo ele tem que ser muito maior do que isso daqui, mas ele também tem que ser muito menor do que 1 sobre essa energia de ricochete. Tá bom? Então vamos ver aqui quanto que vale isso. Só de curiosidade, sei lá. Né? Senão vai rolar a transição lá espontânea e já era o teu sistema. Não entendi, tá? Não, porque o tempo aí ele está ligado ali, tipo, ele tem que ser menor de 1 sobre a taxa da emissão espontânea ali, né? Senão você vai perder seu sistema. Não é que você vai perder, é que não sei, vamos botar uns números. Esse cara daqui é da ordem de 10 elevado a 6 Hz, tá? É 1 MHz. Na prática, assim. Então, né, o delta também, acho que a gente pode falar isso daqui. O delta pode ser menor ainda, né? Então, esse tempo ele tem que ser, pelo que está escrito aqui, muito maior do que 1 sobre isso. O tempo tem que ser muito maior do que 1 sobre 10 elevado a 6 Hz, que é da ordem de microsegundo. Essa energia de ricochete, né, essa frequência de ricochete, vai ser dado por H cortado K ao quadrado sobre 2N. Está faltando um H cortado aqui, porque isso tem dimensão de energia, né? Então, isso daqui vai ser ômega de ricochete, vai ser alguma coisa do tipo H cortado K ao quadrado divididos por 2N, né? Esse H cortado, vamos ver essa frequência aqui, quanto vai dar isso aqui? Vai ser 10 elevado a menos 36 joule vezes segundo. Esse K aqui vai ser 2π sobre lambda, né? Então, 2π sobre lambda. Lambda vai ser da ordem de 10 a menos 6 metros, que é micrômetro. E a massa vai ser uma coisa da ordem de, sei lá, 50 vezes 10 a menos 27 quilogramas, que é a massa de um átomo de rubídio, sei lá. Acho que esse é o número que eu tinha na cabeça. Bom, tá tudo no sistema internacional, então isso aqui tem que dar em hertz, né? Quanto que dá isso? O H cortado é 34, não é não? É verdade. Eu sempre confundo H cortado com H não cortado. Porque tem um 2π, né? Então, isso aqui vai ser 10 a menos 34. Isso aqui vai ser 2π dá 6, 6 vezes dá 36. Vezes 36, divididos por 10 a menos 12. E aqui eu tenho divididos por 50 vezes 10 a menos 27. Então, isso aqui vai ser uma coisa, sei lá, vou falar que isso aqui cancela com isso, é ordem 1, né?
Então, eu tenho algo do tipo 10 a 27 mais 12 dá 37, 39. Então, dá 10 elevado a 39 vezes 10 elevado a menos 34. Isso daqui é hertz, né? Então, isso daqui dá da ordem de 10 a menos 10 a mais 5 hertz. Ah, não é tão grande, não. Então, isso aqui é da ordem de, sei lá, 10, né? 1 sobre isso vai ser da ordem de 10 a menos... Vai ser da ordem de 10 microsegundos, né? Vale por um periodinho ali, curto, mais ou menos. Mas também tem muita incerteza nessas contas que a gente fez. Então, sei lá, entre 1 e 10 ou 100 microsegundos, poderia ser facilmente 100, entendeu? O Luke, ele também discute isso. Deixa eu ver aqui. Tem uma hora aqui que ele fala das escalas de tempo. Ó, tá vendo? Ele fala aqui sobre isso. Eu não sei. A gente tem que pensar sobre esses números. Ele fala aqui das lojas. Aí, ó, ele fala logo ali em cima, porque ó, o átomo não pode ficar muito tempo no estado excitado. Ué, se você está tratando ali o átomo no estado excitado e tal, ele pode decair. Isso, você tem que fazer tudo antes dele decair, né? Não, eu acho que não, tá? Isso está levado em conta na equação de Bloch ótica. Uhum. Eu tinha achado que era isso. Não, eu acho que não. Mas, assim, o Igor tem razão. Tem uma janela na qual tudo isso vale, entendeu? E não deve ser uma janela muito grande, não. Mas é uma janela suficientemente boa para você tratar laser cooling, com certeza. Porque as pessoas fazem esse tratamento. Entendeu? Isso também são coisas muito... São aproximações, né, que a gente está lidando aqui. Por exemplo, se eu levar em consideração... eu botei um comprimento de onda aqui, que é da ordem de 1 micron. Isso aqui talvez seja muito grande, se a gente estiver, dependendo do átomo que a gente estiver lidando. Mas pode ser facilmente da ordem de, sei lá, 500 nanômetros. Entendeu? Então, esse número aqui pode ficar da ordem de... Pode virar 100 ou 1000, entendeu? Então, facilmente esses números vão ser... Vai ser uma janela grande o suficiente para isso ser relevante para esses experimentos de laser cooling. Depois, claro, vai depender de quanto tempo demora para você resfriar, né? O Lukin, ele estava falando ali, demora da ordem de milissegundo para você resfriar, um átomo, entendeu? Não sei se você quer comentar mais alguma coisa sobre isso. Não, foi. Obrigado. Nada que... tem que ver com carinho esses números, mas, assim, em algum regime razoável, com acesso ao laboratório, isso é válido. Bom, aí então a gente tem essas duas forças, né? Força dissipativa e força restauradora. E aí basta você plugar aqui dentro esse cara e você vai ter, né, a parte real e a parte imaginária. Só que olha só, se você olhar aqui, né, quando o detune é muito grande, isso daqui fica muito maior do que isso, e essa parte aqui fica basicamente real. Esse termo ele fica basicamente real, entendeu? A parte imaginária é muito pequena. Claro que se o detune for muito maior do que o gama, né, os efeitos associados à dissipação são muito menos importantes do que o efeito associado à força restauradora. Okay? Então, quando o delta é muito grande, e para isso funcionar, a velocidade tem que ser muito pequena, né? Porque senão você vê que a velocidade ela subtrai aqui, né? Então, quando os átomos estão muito resfriados e o detuning é grande, né, a gente pode escrever o seguinte, a gente pode escrever que o ρ ground excited dividido por ômega é dado por -1 sobre delta.
E aí a força vai ser uma coisa do tipo menos h cortado, gradiente de módulo de ômega ao quadrado, que é o módulo do campo, dividido por delta. Isso daqui é a chamada força de dipolo. Repara que, bom, ela depende do gradiente de intensidade do campo, né? Que é pequeno, porque a gente falou que essas contas foram feitas por uma coisa que é aproximadamente onda plana. Mas aqui depende do 1 sobre o detuning, tá vendo? Eu estava até discutindo isso com o Felipe essa semana. Opa. Se o detuning for menor que 0, então o átomo ele é atraído para o máximo do campo. Se o detuning for maior que 0, ele é atraído para o mínimo. Então dá para a gente brincar com esse sinal da força, dependendo do detuning. Isso tem aplicações em pinças óticas e em optical lattice, enfim, eu vou botar aqui para vocês procurarem depois, se quiserem. Por aí vai. São tecnologias que o pessoal usa. E aí a gente tem a segunda força, que é a força dissipativa, né? Se eu aproximar o gradiente do campo como aproximadamente 0, né, eu posso falar que a parte imaginária disso aqui vai ser alguma coisa do tipo gama sobre gama ao quadrado mais delta menos kV ao quadrado. E aí a força fica sendo aproximadamente dada por isso daqui, por esse termo aqui, né? O gradiente da fase, se eu estiver tratando com uma onda aproximadamente plana, é basicamente o K da onda, né? Então ela vai ser, a direção dela é dada pelo K. E aí a gente vai ter uma coisa que é assim. Vai ser H cortado K vezes 2 gama ômega ao quadrado divididos por gama ao quadrado mais delta menos kV ao quadrado. Que eu posso escrever lá no curso de estrutura 2, a gente viu que era uma coisa do tipo H cortado K vezes a taxa de espalhamento, né, de fótons. R-opt é a taxa de espalhamento de fótons, né? A ideia dessa força é que o átomo ele absorve um fóton e aí depois ele decai espontaneamente. Então, isso vira uma força dissipativa, né? Isso vai com a velocidade. E aí, se eu fizer uma expansão em Taylor disso daqui, eu consigo fazer uma força que é proporcional à velocidade, que é uma força de dissipação, né? Esse é o princípio por trás do chamado melaço óptico. Vocês vão ler sobre isso lá na palestra do Steven Chu, que eu mandei para vocês no grupo hoje. E também o princípio de laser puro. Você consegue extrair energia do movimento do átomo mandando um laser, lasers contra-propagantes, né? Então, a ideia é essa, a ideia é que você vai mandar um laser numa direção e outro laser na outra, né? E aí isso daqui vai, em geral, vai resfriar a nuvem atômica por ação dessa força. Vai resfriar o movimento nessa direção horizontal.
Então é isso, gente. Esse é o que eu tinha para falar hoje. Eu não vou entrar em muitos detalhes disso, eu queria só passar uma ideia das forças óticas, da onde elas vêm, né? E conectar com aquela coisa do Stern Gerlach, que eu acho que é relevante, entender conceitualmente de onde vem isso, né? Quanticamente, por que tem uma força. Claro, tem muitos detalhes técnicos, né? Alguns dos quais o Igor perguntou. Eu vou deixar vocês lerem nas notas de aula do Lukin ou no livro de ótica quântica do Cohen-Tanud, tem tudo isso lá explicado direitinho, do Aspé e do pessoal. Mas, assim, é basicamente a ideia por trás de laser cooling de forças óticas é essa, tá nessas forças aqui. Então, alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Alguma dúvida? Não? Bom, gente, se ninguém tem dúvida, deixa eu parar de gravar.